Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é: evangélicos e católicos, não empurre o seu Deus para os outros. Todos nós já sabemos que os cristãos são super prepotentes. Eles acreditam que o Deus deles é o único e verdadeiro. E com essa crença que eles têm, eles fazem de tudo para fazer com que as pessoas acreditem nesse Deus deles. E eles tentam de todas as formas empurrar esse Deus na vida dos outros, elas queiram ou não. Se as pessoas aceitam, para eles está ótimo. Mas se as pessoas não aceitam, aí eles começam a espraguejar, desejar doenças. Isso quando se trata dos evangélicos. Os católicos são mais assim na deles. Mas vamos chegar lá também. Mas, em geral, os evangélicos, aí eles começam a maltratar as pessoas que não são evangélicas. Para eles, essas pessoas são satanistas, são endemoniadas. Será que é tão difícil assim um crente entender que um ateu, ele não acredita em nenhuma divindade, seja Deus ou demônio? Está na hora de vocês abrirem mais o entendimento de vocês para as realidades da vida. Vocês vivem trancados nessa caixa religiosa de vocês. Acordem para a realidade. Escutem, vejam, entendam. Os cristãos, eles querem implantar o cristianismo dele no mundo inteiro. E nos lugares onde eles vivem, eles não aceitam de jeito nenhum que a pessoa não tenha a mesma religião que eles ou que não tenha religião nenhuma. Cristão, você tem todo o direito de ser cristão. É um direito seu. Ninguém pode te privar desse direito, ok? Da mesma forma, os ubandistas têm o direito de ser da Ubanda, os católicos de serem católicos, os muçulmanos de serem do Islã, ok? Todos têm o seu direito. Da mesma forma, os ateus têm o direito de ser ateu. E você não tem que empurrar o seu Deus para os ateus, porque eles não acreditam em Deus. O que é que vocês querem? Pessoas superficiais que finjam que acreditam no seu Deus? Porque vocês dizem que querem converter os ateus. Vocês não sabem nem o que é ateísmo, por isso que vocês falam essa merda aí. Vocês querem transformar ateus em religiosos. Será que vocês ainda não entenderam que muitos dos ateus já foram religiosos? Já foram dos sistemas religiosos de vocês? E acordaram para a realidade, a mente deles, entraram no entendimento. Eles começaram a usar o racional deles e acordaram? Eu sou uma dessas pessoas. Eu era religiosa e hoje eu acordei, que eu entendi que tudo isso aí é uma fantasia. Mitologia cristã. Vocês querem enfiar o Deus de vocês na vida dos outros. As crenças de vocês também. Isso vocês não têm direito. Direito de praticar uma religião vocês têm. Não importa qual. Seja cristã ou seja satanismo. A pessoa tem o seu direito. Agora, ninguém tem direito de empurrar isso para as pessoas. Entendem? De que forma que eu falo isso? E do que é que eu estou falando? Vamos lá. Olha só. Não faça isso, evangélico, e não faça isso, católico. É algo que vocês fazem no dia a dia. É uma coisa que já é automático na vida de vocês.
É como diz, o costume do cachimbo deixa a boca torta. Os maus costumes de casa são levados à praça. Isso é uma grande realidade. Vocês fazem tudo isso por costume. Já é automático. Vocês nem param para pensar o que vocês estão fazendo. A maioria. Vocês fazem sem prestar atenção no que vocês estão fazendo. É como se fosse algo automático. Vocês vivem com o nome desse Deus na boca. E vocês vivem colocando o nome desse Deus em tudo que vocês falam. Agora vocês já leram na Bíblia de vocês, onde diz para não tomar o nome do Senhor de vocês em vão? Vocês nem conhecem a própria Bíblia e quer que os outros conheçam. Vocês nem conhecem de verdade esse teu Deus, esse teu Jesus. E vocês querem que os outros conheçam. Vocês nem conhecem esse Deus de verdade. Assim como também vocês não conhecem a religião de vocês e o livro Bíblia. Querem que os outros obedeçam ao teu Deus, receba Ele, faça a vontade dEle, conheça Ele. Da mesma forma a Bíblia de vocês. Mas vocês não observam o que está escrito lá. Vocês não conhecem o seu Deus. Não conhecem a Bíblia de vocês. Vocês não conhecem não, tá, queridos? Não conhecem não. Hoje que eu entendo isso, porque quando eu estava lá, eu também não conhecia não. Eu lia da forma que os pastores queriam que eu lesse. Hoje que eu aprendi a ler a Bíblia realmente como ela é, e estou vendo as barbaridades, os preconceitos, as pornografias, as imoralidades, as crueldades que existem dentro desse livro, com permissão desse tal Deus. Então vocês não conhecem nada do que vocês praticam. Vocês são como gado que vai para o pasto comer grama. Vocês são como máquinas programadas para falarem o que já foi programado. Amém, aleluia, glória a Deus. Deus faz isso, Deus maravilhoso, Deus é lindo, Jesus é não sei o quê. Vocês vivem como máquinas ou como zumbi. E vive como zumbi mesmo, né? Querendo destruir, comer o cérebro dos outros. Para pensar numa coisa. No próprio livro de vocês, dizem para não tomar o nome do Deus de vocês em vão. Está escrito lá, vocês não sabem, né? Mas por que vocês tudo colocam o nome desse Deus? Quer empurrar o nome desse Deus para todo mundo? Eu vou dar um conselho aqui para vocês. Tanto para o católico como para o evangélico. O evangélico é mais, né? Porque todo mundo sabe que os evangélicos são os piores. Vocês são os piores mesmo, é a realidade. Vocês estão no topo da prepotência. Vamos lá. Vocês têm o direito de praticar a religião de vocês. Assim como nós, ateus, temos o nosso direito de nos declararmos como ateus. E não queremos ser incomodados por isso. É um direito nosso, ok? E nós não precisamos que ninguém venha para cá nos falar nada desse Deus, desse Jesus. Nós não precisamos do seu Deus, não precisamos do seu Jesus. Então aprenda uma coisa, crente e católico. O conselho que eu vou dar para vocês, evangélicos e católicos, não empurre esse Deus de vocês ou a sua religião para os outros. Se você não conhece a pessoa, ela não é um membro da sua igreja, ou ela não é um membro da sua família, ou um amigo que você já sabe que é da mesma religião e fé que você, então não empurre seu Deus para ela. Olha só como vocês, católicos e principalmente os evangélicos, como vocês são invasivos. Porque isso é uma invasão. Preste atenção. Essas atitudes religiosas extremas que vocês têm é igual um estupro. É igual uma mulher falar que não quer ter sexo com o marido ou com o namorado e ele vai lá e estupra ela, faz sexo forçado com ela. A mesma coisa é quando vocês querem enfiar seu Deus, sua religião, seu Jesus nas pessoas.
que vocês não sabem se elas querem, se elas estão abertas para essas coisas, essas práticas. Vocês estão forçando, isso é invasivo. Vocês estão invadindo a privacidade da pessoa. Isso é uma violência, invadindo a liberdade das pessoas. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas atitudes que vocês têm. E é dessa forma que vocês empurram o Deus e o Jesus e a fé de vocês para as pessoas que vocês não sabem se elas querem. Vocês nem conhecem as pessoas e já querem empurrar esse Deus para elas. Olha só, primeiro, quando vocês falam, vai com Deus, ou Deus te acompanhe. Você não deve usar essas palavras para as pessoas que vocês não conhecem. Por exemplo, uma pessoa para na rua para te pedir uma informação. Você dá informação para ela. Ela quer saber onde fica uma loja, um supermercado. Aí você diz, fica para tal lugar. Aí a pessoa, obrigada, tchau. Aí você fala, vai com Deus. Por que ela precisa ir com Deus? Muitos religiosos fazem isso comigo. Quando eu estou me despedindo, vai com Deus. Eu peço, não faça isso. Não façam isso. Você não conhece a pessoa. Você não sabe se a pessoa é um ateu ou se a pessoa é de outra religião que não acredita no seu Deus. Aí você fala, vai com Deus. Eu não quero que nenhum Deus me acompanhe. Nenhum. Eu não quero que eles me acompanhem. Sabe por quê? Se eu estou indo sozinha é porque eu quero ir sozinha. E se eu quisesse alguma companhia, eu ia querer de uma pessoa real. E não de um ser imaginário. Amiguinho imaginário de cristão? Fanático? Não quero, não. Eu não preciso da companhia de ninguém. Se eu precisar de alguma companhia, eu vou querer de um ser humano. Ok? Porque esse eu sei que pode acompanhar as pessoas. Agora você vive aí com esse seu amiguinho imaginário e você quer empurrar para as pessoas? Cai na real, criatura. Coloca esses pés no chão. Usa esse cérebro que vocês têm dentro da cabeça. Se você tem bom senso, não fale isso para as pessoas que você não conhece. Fale essa frase aqui, para o seu pastor, para os membros da sua igreja, para os seus familiares que você sabe que é da mesma fé que você. Será que você... Olha só. Muitos falam, vai com Deus. Deus acompanhe. Eu não acredito em Deus nenhum. Mas se eu quiser fazer uma pirracinha com vocês, será que vocês vão aceitar se eu falar assim? Vai com Exu te acompanhe. E Iemanjá te dê uma boa viagem. Vai com Zeus, com Osíris, com Horus. Vai com Hércules te dê uma boa viagem, te acompanhe. Que Cosme e Damião te acompanhe. Você vai aceitar? Vai dizer amém? Não. Sabe por que você não vai dizer amém? Porque, para você, o seu Deus é único e verdadeiro. Mas ele nem é teu Deus. Esse Deus aí que você segue é o Deus dos hebreus antigos. Não é o seu Deus. E o Jesus é um Deus criado por Roma. Roma criou essa história de Jesus. Jesus não existe. Não existe nenhum vestígio de nenhum Jesus. E Cristos, existiram vários nessa época dessas historinhas. Haviam vários Cristos. Assim como hoje tem Henri Cristo, ele se diz Cristo. E existem outros por aí. Então vocês precisam tomar uma dose de realidade para acordar desse sono. Se feitiço existisse, eu ia dizer que vocês estão enfeitiçados. O que vocês acreditam não existe. Agora vamos para o número 2. Outro erro grave que vocês cometem é quando alguém dá alguma coisa para vocês e ao invés de falar muito obrigada ou valeu, vocês falam Deus lhe pague. Como assim? Deus vai pagar? Como assim?
Deus não paga ninguém. Como é que um ser imaginário vai pagar algo para alguma pessoa? Não, querido, se a pessoa está te dando, se eu te dei alguma coisa, eu não quero que o seu Deus me pague. Se eu estou te dando, é porque eu dei de coração. Eu não estou esperando nada em troca. E se eu esperasse algo em troca, seria de você. Ok? E não de um ser imaginário. E se fosse para pagar, eu ia te vender para você me dar o dinheiro. E se eu estou te vendendo, é você que tem que me pagar e não Deus. Esse teu Deus aí imaginário. Acorda para a realidade, tá? Terceiro, Deus lhe abençoe. Quem é que está precisando de bênção nenhuma desse Deus? Agora você pega e fala uma palavra dessa para uma pessoa que não acredita nesse Deus. Como é que você vai falar? Você não sabe quem é aquela pessoa que foi lá na sua venda comprar, na sua loja, que bateu na sua porta para pedir alguma informação, um copo d'água. Aí você vai e empurra esse Deus para ela. Será que ela acredita nesse Deus para você estar empurrando para ela? Você é prepotente. Você acha que o seu Deus é único, verdadeiro, e que ele tem que estar em todo lugar e que todas as pessoas têm que estar dominadas por ele. Você está aprisionada a esse ser imaginário e você quer aprisionar as outras pessoas. Você está com sua mente adoecida e você quer adoecer a mente das pessoas saudáveis. Porque religiosidade é uma doença mental. Existem pessoas que nunca foram religiosas, essas nunca adoeceram. E existem as pessoas que eram doentes quando eram religiosas e hoje se curaram e se libertaram. Esses são os ateus que um dia foram religiosos, no meu caso. E vocês são aqueles doentes que diz que não é doente e continua dentro da doença. E vocês que estão dentro do sistema religioso e ouve a pessoa falar a verdade e não quer aceitar, mesmo vocês sabendo que é verdade, vocês são os doentes. Negam a doença. Vocês acham que o normal é ser como vocês. Essa é a realidade, gente. Nunca fale pra mim, Deus te abençoe. Que bênção? O que é bênção? As coisas boas acontecem para qualquer pessoa, assim como as coisas ruins. Eu não preciso desse negócio de bênção, não. Ninguém precisa de bênção. Essa palavra bênção é só uma falácia. Não faz efeito nenhum na vida de ninguém. Um dia desse, uma pessoa falou aí, né, no meu Face, porque eu tava falando sobre ter filho, né, nesse mundo. Essa pessoa sempre vem nos meus posts, quando eu posto alguma coisa desse tipo. E ele sempre fala dos meus cachorrinhos. Aí ele falou que ia pedir a Deus para me abençoar, mas não os meus cachorrinhos. Aí eu dei a resposta lá para ele, né? Meus cachorros não precisam de bênção, assim como nenhum ser humano precisa de bênção nenhuma. Meus cachorros já têm a família dele aqui para cuidar deles. Eu cuido muito bem deles, para garantir a saúde e o bem-estar dos meus cachorrinhos. Se eles precisassem da bênção de algum Deus, eles estariam morando na rua, sendo maltratados, passando frio, fome e sede e sendo machucados pelos carros e por pessoas cruéis. Porque Deus não está cuidando nem de seres humanos, que ele disse que ama tanto que a imagem e a semelhança dele, lá das criancinhas, ele vai cuidar de cachorro? Fala sério, acorda para a realidade. Então essa palavra bênção nunca faz efeito na vida de ninguém. Você dizendo Deus te abençoe ou não, seja para quem for, não vai fazer efeito nenhum. Se aquela pessoa tiver que levar uma bala perdida, depois que ela receber um vai com Deus, ou Deus te acompanhe, ou Deus te abençoe, essa pessoa vai receber a bala perdida. Se uma pessoa receber um Deus te abençoe, Deus te acompanhe, ela pega o carro dela, se tiver de acontecer um acidente com ela, vai acontecer. Cadê a bênção de Deus? Se essa pessoa não trabalhar, não se esforçar para ganhar o seu dinheiro, o seu salário, esse Deus te abençoe não vai fazer nenhuma diferença. Ela vai passar fome, ela vai para debaixo da ponte,
com Deus te abençoe ou não. Não faz diferença na vida de ninguém. Os cristãos acham que isso é uma palavra mágica. Mas essa mágica não faz efeito nenhum, porque mágica não existe. Deus está no controle. Querido, no controle de quê? Em que controle que Deus está? Desde quando eu me conheço por gente que eu escuto crente falar, Deus está no controle. Olha só, aí o filho do pastor lá recebeu um bocado de bala, tá lá debaixo da terra. E eles orando lá dentro da igreja. Ah, Deus está no controle da vida dele. Cadê o controle? Cadê o controle? É o controle de quê? Da televisão? Quem tem que ter o controle da sua vida é você. Eu tenho o controle da minha vida. Você tem o controle da sua vida. Sim. Olha só. Se você não controlar a sua vida, ela vai virar uma bagunça. Se você entregar o controle da sua vida a seres imaginários, você vai se lascar na vida. Porque se Deus não faz nada por ninguém, é você que controla a sua vida. Em relação a atitudes que você vai tomar, a planejamento. Mas se você estiver falando a respeito de morte, nascimento e morte, isso faz parte da natureza. É a natureza que tem o controle da morte. Porque da vida até nós temos o controle. Porque, por exemplo, se um casal decidir não ter filho, ele está tendo controle da vida de certas pessoas que viriam para a Terra. No meu caso, eu tive o controle da vida de pessoas. Eu tive o controle da vida de outras pessoas. Aqueles que seriam meus filhos, eu controlei a vida deles. Porque eu disse, não, eles não vão vir para a Terra. Eu não vou ter filho nesse mundo caótico. Seria uma crueldade eu trazer meus filhos para esse mundo terrível. Eu tenho compaixão, eu não sou egoísta, então eu não vou trazer eles para cá para sofrer. Eu não vou trazer eles para esse mundo para sofrer. Então eu tive controle sobre a vida deles. Quem pode ter controle da vida de uma pessoa, ou é a outra pessoa, ou a própria pessoa. Os pais têm controle da vida dos filhos. Mas os deuses não têm controle da vida de ninguém, porque ele não existe, ou eles não existem. Morrer, a pessoa nasceu, vai morrer. Sobre a morte que ninguém tem controle. Isso aí é a natureza, não tem nenhum deus tomando controle de nada. A natureza que controla a morte. Até um certo ponto, a natureza controla a vida. Mas se o homem entrar em ação, a vida já não tem mais controle da vida, entendeu? A natureza tem controle da morte e da vida até certo ponto. Porque, na verdade, são os seres humanos que têm controle sobre a vida em relação a nascimentos. Por exemplo, se a pessoa não se cuida ou, de alguma forma, se descuidou, a mulher vai engravidar. Mas se essa pessoa tomar a rédea da vida dela e falar, eu vou fazer de tudo para eu não engravidar, faz até uma cirurgia, como no meu caso. Aí ela tomou o controle da vida de outras pessoas, sim. Porque se essas pessoas não tivessem tomado esse tipo de atitude, elas teriam filhos. Então esses filhos estariam aqui. Aí as pessoas dizem, porque foi a vontade de Deus. É mentira. É aí que eu digo, tá vendo que não existe nada de vontade de Deus? Por exemplo, se eu tivesse tido filhos e hoje eles fossem adultos ou até adolescentes, as pessoas iam falar, Deus está no controle da sua vida. Ah, você nasceu porque foi um plano de Deus. Ah, Deus te deu a vida porque Ele tem um plano para você. Olha só. Na verdade, não existe nenhum Deus planejando vida de ninguém ou controlando vida de ninguém. Porque se os filhos tivessem nascido, os meus, eles nasceram porque eu deixei ele nascer. Não foi a vontade de nenhum Deus, tá? Porque o ser humano é que decide. Porque, por exemplo, se engravida, a pessoa pode abortar. Ah, não disse que é um plano de Deus? Cadê agora a interferência desse Deus? A pessoa vai lá numa clínica e aborta o filho.
Não foi Deus que estava no controle da vida dele desde o ventre? Tá vendo que tudo isso é só uma falácia? Não tem nada a ver? Mas se a pessoa decidiu ter, foi uma escolha da pessoa. Com certeza, se eu tivesse filhos agora, os religiosos iam falar para eles: você foi escolhido desde o ventre. Deus tinha um plano para você. Deus está no controle da sua vida. Não tá. Não existe Deus no controle da vida de ninguém. Você está aqui, foram consequências. Deus não planejou, você está aqui, Deus não esteve no controle da sua vida para você nascer. Seus pais fizeram sexo e as consequências foi você. Você nasceu, isso faz parte da natureza. Filhos são consequências de sexo sem proteção ou a falha de alguma proteção. Às vezes a mulher está usando anticoncepcional, mas ela toma outro tipo de remédio ou alguma bebida que faz o anticoncepcional perder o efeito. Ali ela engravida inesperadamente. Ou esqueceu de tomar e nem lembra que esqueceu, né? Acontece muito. Agora me diga, e a pessoa que era saudável e fez cirurgia, como no meu caso? A pessoa pode tirar o útero ou pode fazer ligadura de trompa, enfim. E essa pessoa não engravida mais, porque fez esse tal procedimento. Cadê Deus? Agora me diga, cadê o controle de Deus na vida dessas crianças que iam nascer, no meu caso se eu não tivesse me cuidado? Cadê? Cadê o controle de Deus? Eu tive o controle na vida delas. Eu tive o controle. Eu tive o controle na vida daqueles que seriam meus filhos. Eu disse: não, vocês não vêm para a terra. Vocês não vão vir para esse mundo caótico. Vocês não vão ocupar 1 centímetro do espaço geográfico desse planeta cheio de feras humanas. E livrei os meus filhos desse mundo cruel, desse mundo terrível, que tá aí, os pais tudo sofrendo, preocupado que seus filhos morram, ou que eles morram, e os filhos ficam aí, vai ser entregue para juizado de menores, porque não tem quem cuide, quem crie. Eu me livrei desses problemas e livrei eles também. Cadê Deus? Quem toma o controle das nossas vidas somos nós. Você pode planejar a sua vida e a vida daqueles que não existem ainda. Sim, eu senti isso aqui, Eu senti isso nas minhas mãos e nas minhas atitudes. Eu controlei, eu estive no controle da vida daqueles que seriam meus filhos. Não existe Deus nenhum fazendo isso. Vamos mais. O importante é ter fé em Deus. Os evangélicos usam muito isso. Isso acontece muito quando a gente vai em um lugar para resolver algum documento e lá tem um cristão. Aí a gente vai ter que esperar o documento ou tem algum problema que tem que resolver. Aí aquela pessoa que recebeu a gente fala: o importante é ter fé em Deus. Com fé em Deus tudo vai para frente. O importante é ter fé em Deus? Como assim? Viu aí a prepotência? Você crê no seu Deus imaginário e você quer que aquela pessoa que você não sabe quem é tenha a mesma fé que você. Você não deve falar isso para as pessoas que você não conhece. Fale isso para seus irmãos da igreja, a sua família, para você mesmo. Mas nunca fale isso para as pessoas que você não conhece. E se aquela pessoa for um ateu? Para ela não é importante crer em Deus, ter fé em Deus. Ela vai esperar o quê? Que as coisas aconteçam naturais. Pois aquele setor está ali para fazer aquele trabalho. É de responsabilidade daquele setor, daquela empresa resolver o problema daqueles documentos que aquela pessoa está buscando. É uma empresa que se comprometeu com esses assuntos, eles é que tem que resolver, não é esse Deus imaginário. Não é importante ter fé em Deus. As pessoas vão conseguir as coisas, mesmo que ela não acredite em nada. Está difícil agora,
mas tudo vai melhorar. Ninguém precisa ser religioso para dar uma palavra boa para as outras. Ninguém precisa disso. Você está invadindo as pessoas com seu Deus. É como uma violência. Você está forçando uma pessoa a comer jiló se ela não gosta de jiló. Ok? Seja profissional. Fale assim, vai dar tudo certo. O importante é esperar que tudo dê certo. E vai dar certo. Não precisa você falar, o importante é ter fé em Deus. Como assim? Então as esperanças das outras pessoas que não têm fé em Deus não vale? Acorda para a real, criatura. 6. Deus sabe todas as coisas. Quando uma coisa dá errado ou morre alguém, Deus sabe o que faz, porque Ele sabe todas as coisas. Mentira! O livro que você usa embaixo do sovaco e depois deixa lá na estante fechada, que você não lê, lá diz que Deus não sabe todas as coisas, não. Ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Se você abrir aí, você vai ver que ele não sabia. Até na historinha mitológica que diz que ele criou o mundo, ele não sabia. Ele não sabia que as plantas não podiam ser criadas antes do sol. Ele não sabia. Ele não sabia que a luz era boa, só depois que ele fez, que ele viu que era boa. Quando ele fez o homem também, ele não sabia que era bom. Ele não sabia que Adão e Eva iam desobedecer. Ele não sabia de nada. Esse Deus não sabe merda nenhuma. Como é que ele vai saber tudo sobre a vida das pessoas? Acorda para a realidade, querida. Esse teu Deus aí é uma furada. Tua religião é uma furada. Teu Jesus é uma grande furada. Acorda para a realidade e sorria. Você foi enganado. 7. Deus tem um plano na sua vida. É como eu já falei. Que plano que Deus tinha na sua vida? Eu tive um plano para meus filhos. Eu tive o plano. Tá? Eu não deixei eles nascerem. Quem teve planos na vida deles fui eu. Todos os pais que decidiram não ter filhos, eles tiveram um plano na vida dos filhos dele. E aqueles que decidiram ter filhos, eles tiveram um plano na vida desses filhos. Foram eles que decidiram. Não existe nenhum Deus por trás disso não, querido. E outra, planos para a minha vida, eu que faço. Eu que planejo a minha vida. Em relação a um trabalho, em relação a tudo que eu vou fazer, sou eu que tenho esse plano. No caso, eu decidi que não teria filho, eu planejei isso. Eu planejei, não foi Deus que planejou. Que plano que Deus me deu para minha vida? Nenhum. Nenhum. Se eu acordo todos os dias, é porque eu estou com saúde. Se eu fiquei boa de alguns problemas que eu tinha, foi a medicina que me curou. Ok? Não tem nenhum Deus aqui operando, não tem nenhum Deus aqui agindo, planejando nada. E outra, eu não quero que ninguém planeje a minha vida, não. Eu que planejo a minha vida, tá? Eu não aceito que ninguém venha pra cá planejar a minha vida sem eu saber. Se vai planejar a minha vida, eu tenho que estar no controle, eu tenho que estar por dentro do planejamento. Se você vai abrir uma empresa, você vai deixar que outras pessoas planejem abrir a sua empresa e resolva tudo sem entrar em contato com você, sem perguntar o que você quer? Claro que você vai querer estar no controle dos planejamentos, não é verdade? Então por que uma pessoa racional vai deixar um ser inexistente, imaginário, planejar a vida dela? A minha vida planejo eu. Isso é uma grande ilusão. Não existe ninguém planejando a vida de ninguém, não. Se existisse um Deus maravilhoso, perfeito, onipresente, onipotente, cuidando da vida de alguém, ninguém sofreria nesse mundo. Olha só as crianças lá, ó, sendo abusadas, sendo assassinadas, aprisionadas em porões, sofrendo abusos sexuais dia e noite, e elas crescem lá no abuso porque elas somem. E esses espíritos que estão aí dentro das igrejas não revelam onde elas estão. Muitos filhos de evangélicos, né, estão desaparecidos. Muitos que estão morrendo. Cadê plano de vida para ninguém?
planos para a sua vida é você que faz. Dando certo ou errado, o acerto foi seu, o erro foi seu. Não existe Deus nem demônio no meio disso. Deuses e demônio existem dentro da sua imaginação. Você precisa de curas. Outro grande erro que vocês cometem, vocês falam para qualquer pessoa que vocês nem conhecem, não sabe qual é a fé da pessoa, qual é a religião, ou se ela é um ateu. Você tem que enfiar o seu Deus na vida delas. Você já perguntou se elas querem? Aí vocês falam, fica com Deus. Quando você quer que a pessoa tenha paz, fique bem, fica com Deus. Quantas vezes pessoas ouviram, fica com Deus? O ladrão entrou na casa, estuprou as filhas, estuprou a mulher, matou o marido, roubou tudo que eles tinham. Mas Deus não estava ali, ficou lá. Já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes a pessoa falou, fica com Deus, a pessoa sofreu um infarto lá, morreu. Pegou esse vírus aí. Fica com Deus. Às vezes o sentido fica com Deus é fica com paz, né? Tenha paz, descanse. Olha só quantas pessoas que vocês falaram, fica com Deus, e essa pessoa se suicidou. Porque não suportou a pressão desse mundo. Não suportou os problemas e as dores dessa vida. Cadê esse Deus? Esse Deus é o quê? Uma estátua? Que ele fica parado vendo a pessoa sofrer e não faz nada por ela? Seria muito legal se a pessoa pudesse ficar com Deus, né? Mas se esse Deus é tão grande assim, será que ele poderia ficar em lugares tão pequenos? Esse Deus é tão pequeno que cabe dentro da sua cabeça, dessa bolota que você tem no pescoço. É por isso que ele cabe aí, porque ele foi criado pela imaginação humana. Sacou? Capite? Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus. Graças a Deus de quê? Graças a Deus que o carro bateu. A pessoa que bateu no meu carro, todos morreram. Mas eu fiquei inteira. Só quebrei a perna, tá? Graças a Deus. Ah, graças a Deus. Eu caí do telhado, quebrei uma costela, quebrei os dentes. Mas não morri, graças a Deus. Graças a Deus que sofremos um acidente, os meus 3 irmãos morreram. Mas eu fiquei viva porque eu sou especialzinha de Jesus. Meus irmãos eram do demônio, mas eu sou de Deus. Ai, graças a Deus. Toma vergonha na tua cara, criatura. Aprenda a ser gente. Ainda há tempo. Nesse que vocês falam, se converta a Jesus que ainda há tempo. A pessoa estava com Covid, respirando por aparelhos, entre a vida e a morte. Os médicos dia e noite cuidando dessas pessoas. Aí elas ficam curadas por causa do efeito, né, dos remédios que tomaram, o repouso que fizeram, o tratamento que receberam lá desses médicos. Aí elas saem de lá do hospital dizendo, graças a Deus que eu tô boa. Graças a Deus, uma tangerina. Se tu acreditou tanto em Deus, por que que quando tu pegou esse vírus, tu não ficou lá, ó, em casa, em cima de uma cama? Aí você falou assim, Deus me cura. Quando você não podia mais respirar, Deus, sopra de novo na minha narina. Você soprou na narina do boneco de barro, Adão. Sopra agora na minha, que é mais fácil, que é carne e osso, tem um pulmão formado. Por que que você não falou isso para teu Deus? O teu Deus do impossível. Não. Aí você recebeu lá, né, aquela sonda, aqueles aparelhos todos para respirar. Senão tu ia cair lá duro, morto. Aí sai do hospital cantando glória a Deus, uma pinóia. Toma vergonha nessa tua cara, seja honesto. Vocês estão sendo mau caráter cristão. Vocês estão sendo ingratos, cruéis, irresponsáveis, levianos, mentirosos, egoístas, ingratos.
Quem está no controle são os médicos. Se tiver jeito dentro das possibilidades da ciência, você vai ser curado. Senão você vai descer para a sepultura porque o teu Deus não faz nada por ti. É preciso uma injeção, é preciso uma sonda, é preciso uma cirurgia para ser graças a Deus. É preciso os médicos pôr em prática os estudos que eles tiveram de anos e anos para curarem as pessoas. É preciso eles colocarem em prática tudo aquilo que eles aprenderam na medicina para curarem as pessoas. Usarem as mãos habilidosas deles para fazer a cirurgia, para esse Deus imaginário receber os benefícios. Esse Deus imaginário ser louvado como se ele tivesse feito alguma coisa. Acorda para a realidade, estúpido. Cristão, você é estúpido. Você é ignorante. Vocês não deviam nem estar aqui nesse mundo. Eu torço que apareçam uns extraterrestres de um planeta bem distante e pose aqui na Terra e leve todos os cristãos para outro mundo bem distante daqui do planeta Terra. Porque vocês já passaram do limite da estupidez, da ignorância e da burrice. É a realidade. 10. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Você estudou, perdeu noites e noites, né? Agora você se formou e está com diploma na mão ou um curso profissionalizante. Graças a Jesus, em nome de Jesus deu tudo certo? Foi em nome de Jesus ou em nome dos seus estudos, dos professores que estavam lá na sala de aula te passando o conhecimento dele para você, criatura estúpida? Foi em nome de Jesus ou em nome dos médicos que você foi curado? Foi em nome de Jesus ou em nome do seu esforço, das suas lutas, que você conseguiu o que você tem? Se vocês pararem para pensar, vocês vão sentir vergonha. Porque eu tenho muita vergonha das besteiras que eu fiz quando eu era cristã. É vergonhoso, é estúpido demais. É algo fora do normal. É inconcebível essas atitudes cristãs. É vergonhosa. Eu nem sei como nomear. O meu vocabulário já esgotou. Está na hora de acordar para a realidade. Para de enfiar esse Deus michuruca de vocês. Esse ser lixo que não tem poder para nada. A realidade detona o seu Deus. A realidade detona a tua fé. A realidade detona o teu Jesus. Seja honesto, criatura. Teu Deus não serve para você, muito menos para os outros que nem nele acreditam. Se você que ora, jejua, faz 1000 orações, vai para o monte, faz vigília, oração de senhoras, grupo de senhora, grupo de orações, esse Deus não responde nada. Só dentro da tua imaginação. Você só fica esperando. É promessa de volta. É promessa de cura. Cadê a cura? É a ciência que está aí para nos socorrer dentro das possibilidades delas atuais. O que se pode ser feito hoje pela ciência será feito. E muito mais do que não se pode fazer hoje no futuro será feito. Cadê Deus? Aonde se encaixa Deus? Eu não vou dizer nem que ele está morto, porque ele não existe. É pior ainda, nem existe. Se o teu Deus existisse e tivesse morto, pelo menos, um dia a ciência talvez poderia acordar ele. Mas nem isso pode ser feito, porque o teu Deus está no pó da imaginação. Você nunca vai ver esse Deus. Você nunca vai ver esse Jesus. Agora você pode estar perto dele quando você morrer. Sabe como? No pó. Você vai deixar de existir, assim como ele. Ele não existe e você vai morrer, vai deixar de existir. Aí você vai ser igual ao teu Deus. Esse Deus que você crê.
tá bom? Você vai saber que muitos acreditaram nele, mas ele nunca vai saber que você acreditou nele, porque ele não sabe da sua existência, porque ele não existe. Você existe e vai deixar de existir. Ele nunca existiu. Entendeu? A realidade esmaga os deuses, as crenças. Essa é a realidade. Você tem o direito de praticar sua fé. Eu tenho o direito de ser ateia. Está tudo ótimo comigo. Eu não preciso do teu Deus para ficar bem. Eu já estou ótima. Não esqueça que eu já tive o teu Deus. Não esqueça que eu também já fui evangélica. Eu já acreditei nesse Deus. Eu vivia dentro dessa imaginação e emoção. É isso que motiva as pessoas a ficarem dentro desse sistema religioso. Mentiras, ilusões, imaginações, fenômenos causados, né, pelo nosso cérebro, do movimento, das músicas. Você pensa que está tendo contato com Deus, você está ouvindo a sua própria imaginação, não existe Deus nenhum. É esquizofrenia. Isso não é saudável. A pessoa viver fora da realidade, viver com medo. O medo que a religião de vocês causam para as pessoas não me atinge mais, porque eu estou em outro patamar. Eu me libertei. A minha mente agora é pensadora. Eu sou livre para questionar. Eu não acredito, porque quem não pesquisa tem fé e acredita. Quem pesquisa, questiona, vai em busca. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não tenho medo dessas coisas que você fala. Eu não tenho fé nesse Deus. Vocês são prepotentes e vocês querem enfiar esse Deus para todo mundo. Você quer que o mundo todo vire escravo do seu Deus? Você quer que todos tenham medo do seu Deus? Assim como você tem. Você é um cagão, cristã. Você é um medroso. Você é um covarde. Você tem medo da realidade. E por isso que você se entregou, se rendeu ao cativeiro desse Deus imaginário que homens criaram para dominar homens. Você é um medroso. Você tem medo de questionar. Você tem medo de ir além. Dentro da sua mente já existe o questionamento, você já viu. Você sabe que a Bíblia é uma mentira. A Bíblia foi criada por homens para dominar homens. Você sabe que esse Deus, Jesus, nunca existiu. Muitos de vocês têm interesse. Vocês estão aí pelo dinheiro. Muitos de vocês estão aí porque têm interesse de conquistar alguma coisa dentro desse templo religioso. Mas entenda uma coisa. O mundo não precisa do teu Deus. E ele não é único. Ninguém precisa ser como você. As pessoas são felizes do jeito que elas estão. O teu Deus não leva a mudança para a vida de ninguém. Dá a vida de ninguém. O teu Deus não é único. Existem muitos outros deuses imaginários como o seu. E o teu Deus é um plágio de deuses de povos que vieram antes de você. Esse Deus foram criados pelos religiosos lá no passado antigo. Pessoas que tinham interesse de dominar pessoas, causando medo. Naquela época não existiam informações. As pessoas viviam com medo de tudo. Era um mundo na escuridão. E os religiosos começaram a controlar essas pessoas. E esse controle está aí até hoje. Porque vocês embarcaram de gaiato nesse barco furado. E as pessoas que não usam o seu entendimento, o seu racional, elas são presas fáceis. E acabam caindo no engano da religiosidade. Acabam caindo no laço da maldade do sistema religioso, que só querem dominar pessoas. O seu Deus não é melhor do que nenhum outro Deus. Ele não é mais poderoso e nem verdadeiro.
ele é igual aos outros deuses, porque são todos imaginários. Ele não faz efeito em nada aqui na terra. Ok? Acorda para a realidade, criatura. Aprenda. Aprenda aqui com a teia. Não empurre o teu Deus para as pessoas que você não conhece. Para com essa de Deus te pague, vá com Deus, fica com Deus, Deus está no controle, importante é ter fé. Essas palavras só têm efeito no mundo imaginário, na realidade não tem. Ninguém vai com Deus, ninguém fica com Deus, Deus não está no controle, porque isso não tem validade no plano real. Capite? Acorda. Deixe de ser hipócrita, deixe de ser arrogante e prepotente.